Olá, eu sou Maurício Cubo, acadêmico do oitavo semestre do curso de Administração do campus de Naviraí. Este projeto de iniciação científica teve como orientador o professor Marco Antônio Costa da Silva. E o título deste trabalho é Estratégias de articulação dos atores sociais para o desenvolvimento local e regional. Ação do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul. A falta de recursos, problemas relacionados à saúde, infraestrutura, educação, segurança são dificuldades enfrentadas por muitos municípios no Brasil e em Naviraí e região não é diferente. A escolha dessa pesquisa surgiu pois aqui temos um consórcio intermunicipal e sabemos que consórcios são formas de inovação na gestão pública e de promover o desenvolvimento dos municípios consorciados. O objetivo dessa pesquisa foi analisar as estratégias utilizadas para a articulação de atores sociais a partir do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul. O que seria consórcios públicos intermunicipais? São formas alternativas de fortalecimento e de integração dos governos locais, a partir da colaboração recíproca para a consecução de fins convergentes que não se solucionariam pela atuação isolada dos municípios. O consórcio Conesul é formado por 14 municípios da região sul do estado, abrangendo a região da Grande Dourados, da Sul Fronteira e da região Conesul. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, coleta de dados primários e secundários, pesquisas em sites e jornais, a execução de uma mesa redonda do consórcio que reuniu 64 representantes do primeiro e segundo escalão dos municípios consorciados. Foram feitas entrevistas com gerentes da educação, de desenvolvimento e meio ambiente de Naviraí e análise de conteúdo. O resultado da análise de dados apresenta algumas ações do consórcio, que é a parceria com a Itaipu Binacional para a aquisição de máquinas para reparo das estradas vicinais da região, a aquisição de uma usina móvel de asfalto para reduzir os custos da fabricação da malha asfáltica, projetos de educação ambiental e também apresentamos algumas dificuldades do consórcio, que são os desentendimentos partidários, divergências com relação à divisão de recursos provenientes de emenda, falta de diversidade das ações executadas pelos consórcios. Ravanelli cita que os consórcios devem atuar na solução de problemas urbanos e ambientais e propor resoluções para disputa individual de recursos. Neste caso do consórcio, os entrevistados discordam de Ravanelli, pois eles citam sobre a divergência na divisão de recursos e a pouca diversidade nas ações do consórcio. O objetivo do trabalho foi alcançado, de acordo com os resultados obtidos, das diferentes perspectivas de coleta de dados. Do ponto de vista teórico, existe um campo de informação e que precisa se consolidar para pequenos municípios e que ele tem um longo caminho a percorrer para oferecer soluções eficientes e eficazes para os municípios consorciados. Do ponto de vista empírico, o consórcio mostra uma estratégia inovadora e interessante, com grande potencial de solução de problemas para os pequenos municípios. Contudo, a pesquisa evidenciou avanços importantes, mas muito aquém das possibilidades. Eu queria agradecer a todos e a todas que assistiram à apresentação deste projeto. Agradecer ao professor Marco Antônio Costa da Silva por ter me orientado neste projeto. Agradecer ao FMS e ao CNPq pelo incentivo à pesquisa. E por fim, agradecer ao campus de Naviraí por todo o apoio oferecido na execução dos projetos. Vou deixar meu contato de e-mail para as considerações. E meu muito obrigado a todos e a todas.
Olá, meu nome é Nathalie, eu sou acadêmica da UFMS aqui do campus de Naviraí. Estarei apresentando meu projeto de iniciação científica, que é Cultura Inovativa na Gestão Pública Municipal, diagnóstico das práticas das prefeituras da região do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul. Bom, e o objetivo dessa pesquisa, então, é analisar quais inovações são aplicadas nos portais eletrônicos das prefeituras aqui da região do Cone Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, o motivo que nos levou a esse estudo, a esse objetivo, são os benefícios proporcionados pelos serviços que podem ser disponibilizados em portais eletrônicos para a população. Bom, e para compreender melhor o objetivo desse estudo, nós buscamos algumas teorias relevantes para essa discussão. No caso da inovação, ela pode ser compreendida como a implementação de um novo produto ou serviço, ou até mesmo o que foi significativamente melhorado. Por exemplo, um novo método de marketing, de divulgar seus produtos, os seus serviços, ou até mesmo novas práticas aplicadas na organização. Bom, no caso da inovação nos serviços públicos, na gestão pública, nós podemos citar o exemplo das tecnologias da informação e comunicação. Elas, no meio público, podem possibilitar diversos serviços através dos sites ou até mesmo novas formas de atendimento ao público. Traz flexibilização, uma forma da população estar participando mais das ações públicas. Bom, entrando na metodologia desse trabalho, nós optamos pela pesquisa qualitativa a partir de dados primários retirados dos sites das prefeituras. Na análise de dados, nós utilizamos análise de conteúdo, que foi realizada nos sites das 14 prefeituras da região do Cone Sul. As dimensões analisadas, então, nos sites foi a facilidade de movimentação e localização das informações, a qualidade e os canais de informação existentes, formas de pagamento dentro do site e algumas ferramentas para que o cidadão possa acessar os serviços eletronicamente. Nos principais resultados dos dados analisados da pesquisa, percebemos que as prefeituras da região do Cone Sul estão em um estágio incipiente de oferta de serviços a partir da tecnologia de informação e comunicação. Constatou-se uma grande dificuldade para a localização de informação e pouca oferta de serviços que seriam de interesse da comunidade, e que alguns sites não são intuitivos e não trazem informações básicas relacionadas ao funcionamento das prefeituras. Nossas considerações finais. Não foi possível identificar nenhum movimento mais estruturado de organização em relação à oferta de serviços pelos sites. Ao mesmo tempo, não são claros motivos que levam as prefeituras a não adotar medidas mais efetivas para a modernização de seus sites. Os motivos mais observados estão relacionados ao custo e à falta de compreensão dos benefícios que as prefeituras podem alcançar com essa modernização. Portanto, a inovação, então, é ainda um campo teórico que está em crescimento na gestão pública das prefeituras. Olá, meu nome é Sara, sou acadêmica do 8º semestre do curso de Administração da UFMS do campus de Naviraí, integrante do Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária, PIVIC. Apresento o trabalho com o seguinte tema: os 5 principais desafios para a adoção em massa das práticas de Smart Farm. Agricultura inteligente, Smart Farm, ciência que combina as vantagens oferecidas pelas inovadoras tecnologias
da chamada agricultura 4.0 com a indústria agrícola já consolidada. Oferece uma nova concepção de fazenda, com intensiva aplicação de tecnologias de informação e comunicação. Suas práticas são reconhecidas como saída para o crescente desafio de produzir mais alimentos utilizando menos recursos, além de satisfazer a novos e exigentes padrões de consumo mais sustentáveis. Embora os potenciais benefícios da popularização desse novo modelo de fazenda sejam reconhecidos por todos os setores do agronegócio mundial, há ainda uma série de gargalos e desafios a serem superados, para que essas práticas sejam implementadas e disseminadas pelo Brasil e pelo mundo. Esse estudo buscou identificar os principais desafios a serem superados para a adoção em massa dessas práticas. Empregou-se uma revisão sistemática e integrativa de publicações disponíveis nas bases de dados Scopus, Web of Science, Science Direct, Spell e Cielo. Os resultados apontam que os principais desafios para a adoção em massa dessas práticas são infraestrutura digital, qualificação, insegurança e desconfiança, integração e customização e capital e crédito. Estes desafios se influenciam mutuamente e as soluções passam por iniciativas coletivas entre poder público e privado. Desde já, agradeço a atenção de todos. Olá, eu me chamo Rogério da Silva Santana, sou acadêmico de administração na UFMS no campus de Naviraí e atualmente sou bolsista PIBIC. Nesse vídeo, irei falar sobre o trabalho intitulado Facilitadores e Barreiras para a Adoção Tecnológica no Agronegócio, Insights para a Agricultura 4.0 e Fazendas Inteligentes. O objetivo desse trabalho é de identificar fatores relacionados à adoção de tecnologias no agronegócio, sejam eles positivos ou negativos. Os métodos utilizados teve como base a revisão de publicações existentes nas bases do Science Direct, Scopus, Web of Science, Spell e Cielo. Os resultados sugerem facilitadores, que são 1. Características favoráveis das propriedades das famílias. Esse facilitador diz que quanto maior a renda da família, mais conforto ela tem de adotar, pois poderão usar recursos que não farão falta no dia a dia. O segundo é o acesso à educação e informação. Esse facilitador diz que ações de conscientização dos benefícios e o acesso a treinamentos têm se mostrado fatores positivos e maiores níveis de adoção. O terceiro é o acesso à assistência técnica, seja ela intelectual ou manual, através de revisões, manutenções ou atualizações de software. O quarto é o acesso a crédito e subsídios. Esse facilitador não se refere apenas ao acesso a crédito em instituições financeiras, mas também a uma redução de taxas na aquisição de máquinas e equipamentos. O quinto é características pessoais e comportamentais favoráveis. Esse facilitador se refere a uma proatividade do agricultor em buscar se adaptar à tecnologia. O sexto é participação em grupos, associações e cooperativas, principalmente em grupos que compartilham máquinas e conhecimentos entre si. O sétimo é maturidade e compatibilidade das soluções tecnológicas. O oitavo é vantagens e benefícios percebidos. E o nono, oportunidades de experimentação. Já em relação às barreiras, é possível notar 5 fatores, que são 1. Custos elevados. 2. Desconfiança e incerteza. 3. Incompatibilidades tecnológicas. 4. Fragilidades financeiras e econômicas. E 5. Baixa qualificação dos desenvolvidos. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Daniele, sou acadêmica do 6º semestre de Administração da UFMS do campus de Naviraí. Sou aqui para falar sobre o meu PIBIC, que teve apoio do CNPq, e também que eu tive a sorte de ter como orientadora a professora doutora Jaiane Aparecida Pereira. O título do meu trabalho é Transação entre produtor e processador na cadeia da carne bovina, um estudo a partir da visão dos pecuaristas da região de Naviraí MS. E como o título já diz, o objetivo desse trabalho foi compreender como se davam essas transações a partir da visão dos pecuaristas. Nosso referencial teórico foi embasado em 3 teorias: a economia dos custos de transação, a economia dos custos de mensuração e o sistema agroindustrial da carne bovina no Mato Grosso do Sul. Os procedimentos metodológicos teve
uma pesquisa qualitativa descritiva, dados secundários, entrevista semi-estruturada com 3 pecuaristas da região e análise de conteúdo. Dentro dos dados, observamos que as transações são realizadas sem nenhum contrato formal, apenas com acordos informais. O gado é comercializado de duas maneiras, em peso vivo e em peso morto, que seria peso de carcaça, dependendo da negociação. A venda é realizada apenas mediante pagamento à vista, o frete de responsabilidade do frigorífico, e o frigorífico determina o preço com base no valor de mercado regional. Dentre os atributos mensurados estão peso, sexo, idade, raça e uniformidade de carcaça, que inclui a cobertura de gordura. As mensurações é feita de forma visual. Os conflitos nas transações estão ligados ao peso da balança e ao acabamento do gado. Concluímos, então, que a estrutura de governança adotada é o mercado, o que parece estar adequado à baixa especificidade de ativos que envolvem a transação. Apesar disso, como existe recorrência nas transações, podemos observar que envolve relações de longo prazo. Observamos também que há possibilidade de comportamento oportunista, devido a uma assimetria de informação por parte da indústria frigorífica, o que gera certa desconfiança pelo elo produtor. As mensurações realizadas, embora sejam vistas de forma satisfatória pelos agentes, são realizadas de forma visual, o que não contribui para que o direito de propriedade das partes sejam assegurados. Há falta de mecanismo mais objetivo, o que poderia auxiliar a aumentar a confiança entre as partes. Existe poder de comprador, pois as indústrias frigoríficas da região determinam os preços. Há conflitos sobre peso da balança e acabamento de carcaça, que são reclamações recorrentes nesse mercado. As transações favorecem a indústria frigorífica, o que revela uma necessidade de pensar em estratégias para auxiliar o setor no desenvolvimento de mecanismos que assegure a distribuição do direito de propriedade dentre as partes, que pode garantir que as transações se perpetuem. Então, é isso. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Pedro Volpato, sou acadêmico do curso de Administração na UFMS, do campus de Naviraí. Minha pesquisa foi desenvolvida através do PIVIC, que é o Programa de Iniciação Científica Voluntário. Ela tem como tema as Agtechs, Estado da Arte e Perspectivas. Ela aborda que nos próximos 40 anos, as restrições de terra, energia, água e clima, somados ao aumento populacional, colocarão uma pressão sem precedentes sobre a capacidade da humanidade de produzir e acessar seus produtos mais básicos. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sugere que a única saída para este desafio é a popularização de práticas inovadoras nos sistemas agrícolas, na chamada agricultura digital baseada em dados, com intenso uso de tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto, as startups do agronegócio, as Agtechs, possuem um papel fundamental. Apesar de sua reconhecida importância, o setor Agtech ainda é pouco explorado na academia, sendo alvo de escassas publicações científicas. Este estudo buscou identificar o estado da arte na temática das Agtechs em publicações científicas nacionais e internacionais. Empregou-se uma abrangente revisão sistemática integrativa de publicações disponíveis nas bases internacionais ScienceDirect e Scopus, e também nas bases nacionais SPEL e Cielo, abrangendo quaisquer tipos de documentos científicos que tratassem das Agtechs. Os resultados apontam que o termo Agtech passou a ser empregado com mais intensidade desde 2010 para designar objetos diferentes como empresas que nasceram de base tecnológica agrícola, startups do agronegócio, novo setor econômico emergente, o setor Agtech, e ecossistemas de inovação no contexto agropecuário. Essas organizações podem ser classificadas em 3 categorias. São elas antes da fazenda, como por exemplo, melhoramento genético, dentro da fazenda, como por exemplo, o uso de drones ou software no auxílio à tomada de decisão, e também depois da fazenda, que vão até os aplicativos de fast food. As Agtechs são comumente associadas com agricultura 4.0,
a quarta revolução industrial, agricultura inteligente e agricultura digital. As principais tecnologias associadas são o Big Data, inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas, drones, agricultura vertical urbana. Gestão AgTech, desafio na popularização das tecnologias, governança de dados, profissional AgTech e impactos da digitalização são os principais enfoques identificados para estudos futuros. E é isso. Obrigado. Olá, me chamo Gesiane da Silva Gomes, sou acadêmica do 8º período de administração e bolsista do PIBIC. O seguinte projeto tem como orientador o professor adjunto de administração Fábio da Silva Rodrigues e tem o seguinte título: Cotidiano de Trabalhadores Invisíveis e Negócios Ordinários nas Tramas Urbanas de Naviraí MS. Objetivo do trabalho. Existe um jogo de forças na vida cotidiana das cidades devido às regras que regem o funcionamento dela. Existem diversos sujeitos dentro da mesma, e o que se pode observar é a invisibilidade do homem ordinário e o quanto ele é ignorado. O objetivo da pesquisa foi investigar o cotidiano de trabalhadores e negócios ordinários inseridos no contexto da vida urbana em cidades de pequeno e médio porte, em específico nesse projeto em Naviraí. Revisão da literatura. O que seriam trabalhadores informais? São trabalhadores que caracterizam-se pela ausência de carteira assinada e suporte básico. Normalmente, as causas que levam esse tipo de trabalho são bem distintas e se devem pela adaptação à sociedade, que força todos a exercerem alguma atividade. É uma prática muito comum, principalmente em países emergentes. Está presente no estado do Mato Grosso do Sul, sendo que quase 70% desses trabalhadores estão concentrados no interior do estado. Metodologia. A pesquisa se caracteriza como qualitativa e exploratória. Já quanto aos meios, num primeiro momento, pode ser definida como pesquisa bibliográfica. Contudo, como se busca a interpretação da realidade a partir do cotidiano das histórias de vida e orais dos sujeitos envolvidos, a história oral foi a modalidade mais adequada. Devido ao atual contexto de reclusão social por conta do Covid-19, algumas entrevistas não puderam ser realizadas, e as que foram utilizaram maneiras alternativas, como a internet, para preservar a saúde e segurança de todos os envolvidos. Agora sobre os resultados. A pesquisa realizada mostra a importância do trabalhador informal no contexto geral da cidade e a falta de apoio tanto social quanto partido de políticas para com os mesmos. No meio acadêmico, a pesquisa proporciona a possibilidade de teorias e metodologias aos estudos organizacionais, para possibilitar a construção de uma cultura que ao menos reconheça a existência desses sujeitos, atendendo assim sua demanda básica. A falta de atenção local com os trabalhadores informais pode ser observada tanto partindo da sociedade, os ignorando, quanto as organizações públicas, como prefeitura local, que tem poucas ou quase nenhuma política na atenção dos mesmos. As informações obtidas com o mapeamento e estudo desses trabalhadores autônomos contribuíram para poder identificar quais características eles apresentam que levaram a isso, o que nos casos vistos se dá pela flexibilidade e devido a fatores externos que os impedem de receber um trabalho formal. Considerações finais. O pouco apoio de políticas públicas a respeito dos autônomos é ruim para a cidade, pois, como dados mostram, a maior parte deles residem aqui no interior do estado. O elevado número pode servir de incentivo para a criação de novas políticas, também porque o capital movimentado por esses trabalhadores estimula o desenvolvimento da cidade. Do ponto de vista social, estudar e trabalhar para a aceitação e visão positiva dos autônomos. Isso também decorre do reconhecimento político, já que ao percebermos algo que parecia invisível aos olhos da sociedade civil organizada, a perspectiva do cidadão para esses negócios pode ser impactada, fazendo com que possam contribuir ativamente na melhoria dessa situação, cobrando políticas e denunciando a falta das mesmas. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a apresentação, ao professor Fábio pela orientação, ao FMS e ao campus de Naviraí pelo apoio nas pesquisas. E é isso. Muito obrigada.